Vamos começar a nossa pequena aula, mas antes de mais nada agradecer a Jesus essa oportunidade que nós estamos tendo, que nós não compreendemos muito bem. Nós não conseguimos alcançar a plenitude dessa oportunidade que nos é dada. Trabalhar em nome da espiritualidade, falar com a espiritualidade, ouvir a espiritualidade é uma bênção. E nós precisamos compreender até onde essa bênção cai fundo em nós. Em alguns, às vezes arranha só a superfície. Não despertaram ainda. Outros, um pouco mais profundo, por vários motivos. Às vezes, a necessidade do espírito em buscar algo mais, desejar algo mais. Outras vezes, o sofrimento, a angústia, a tristeza nos faz buscar esse caminho da espiritualidade. Isso mostra em nós que o nosso espírito já carrega em si o conhecimento do divino e o respeito. E outras vezes, poucas vezes, a bênção do trabalho cria raízes em nós. E quando cria raízes em nós, se transforma numa árvore frondosa que começa a dar muitos frutos. E esses frutos se multiplicam, perfumam aqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa pequena prece de agradecimento por o momento de hoje. E o tema, a bênção do trabalho, como sempre, eu acho que é coisa minha, sabe? Eu vou fazer a bênção do trabalho. Pois eu vou fazendo e eu vejo que aquilo que eu tinha planejado não é bem aquilo que está saindo. Eu aprendi a não brigar mais com essas coisas. Aprendi a compreender a força da espiritualidade quando nós nos propomos ao trabalho do bem. E trabalhar com a espiritualidade realmente é uma bênção. Mas é necessário compreendermos isso aqui, Se nós sabemos corresponder à confiança e à responsabilidade que nos são delegadas pela espiritualidade maior. O quanto é que nós compreendemos e correspondemos a essa confiança? O quanto é que nós nos tornamos responsáveis diante das tarefas que eles nos delegam? Porque assim o fazem, é porque vem em nós possibilidades, vem em nós potencial. Acreditam que podemos desabrochar esse potencial. Acreditam que podemos falar com seriedade da doutrina. Acreditam que podemos compreender o amor de Jesus que já está em nós. Corresponder a essa confiança e a essa responsabilidade é um caminho difícil, espinhoso, cheio de grandes obstáculos. Mas também nos traz grandes refrigérios para a nossa alma. Quando olhamos irmãos em grande sofrimento, encarnados ou não, que nos buscam, que confiam, que esperam algo mais que não seja o vulgar, o tradicional ou o superficial. Quer algo que chegue ao coração, que traga respostas. E é nesse momento em que nós nos damos conta da nossa responsabilidade. Se estamos falando com esses irmãos por nós mesmos, ou se estamos falando como prepostos da espiritualidade. A quem estamos representando? O meu conhecimento pequeno, egoísta, ou um conhecimento maior em cujo nome e de cuja autoridade eu estou recebendo para falar? Para quem nós trabalhamos na realidade? Qual é o real propósito do nosso trabalho?
Todos nós, trabalhadores da casa espírita e de qualquer outra doutrina, precisa fazer essa pergunta: qual o real propósito do meu trabalho? O real propósito do nosso trabalho é esse: falar em nome de Jesus. Ide e pregai em meu nome. Ide e curai em meu nome. Precisamos corresponder a essa confiança. Porque no momento em que nós começamos a acreditar que aquilo que nós fazemos, onde quer que seja, estamos fazendo por nós mesmos, estamos caindo num grande precipício, num grande abismo. O abismo da prepotência, do orgulho e da vaidade. E colocamos os nossos conhecimentos de doutrina a serviço não da espiritualidade, a serviço nosso. E começamos equivocadamente a pregar contra o Espírito. E pregar contra o Espírito é algo extremamente danoso para nós, porque podemos blasfemar contra o Pai. Podemos não acreditar em Jesus. Podemos não confiar na espiritualidade. Mas utilizar o conhecimento para falar, pregar, tripudiar do Espírito é algo muito sério. O cumprimento do dever constitui-nos uma bênção de incontestável significado. Cumprir os deveres que nós nos propomos a assumir, não importa em que momento da nossa existência, não importa o que nos trouxe para cumprir esse dever, está caracterizando em nós uma fase de maturidade psicológica, de responsabilidade moral, que nós já desfrutamos, mas não agradecemos. E o agradecer não é um agradecer, obrigado, Senhor, por mais um dia que me concede. Obrigado, Senhor, pela minha família. Não é isso. O agradecer é nos empenharmos em desincumbir com seriedade qualquer compromisso que nós assumimos. Se nós assumimos um compromisso com as pessoas do nosso trabalho e procuramos cumpri-lo com seriedade, o que diremos do compromisso que assumimos com a espiritualidade? Nós temos que usufruir da consciência desse dever. Porque todo trabalho que nós executamos com seriedade é relevante. Qualquer trabalho que possamos executar levianamente implica em responsabilidades conosco, com o próximo que estamos tripudiando e com um compromisso impostergável com a espiritualidade quando desencarnarmos. Seremos cobrados por isso. O dever é uma virtude. Quando nós temos como objetivo o cumprimento de uma responsabilidade que beneficia outro ou um grupo social. Todas as vezes que nós temos um dever que vai beneficiar outro ou um grupo social, seja ele qual for, é uma responsabilidade enorme. E nós trouxemos aqui para vocês alguns personagens espíritas pouco conhecidos. Está no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai falar sobre esses personagens que estão aparecendo aqui para vocês. São personagens que, como nós, enfrentaram grandes dificuldades. E quando o benefício da prática do bem a outro se manifesta, nós estamos aqui, com Jesus, aprendendo os deveres solidários e descobrindo que a felicidade do nosso próximo é de alta importância. Quando eu olho para rostos que aqui vieram, angustiados, sofridos, doloridos, sem esperança, com dor pungente, corações sangrando, mentes perturbadas,
e hoje retornam mais aliviados, com a sua carga, não que nós a carregamos, mas nós a aliviamos, nós a ensinamos como carregar a própria carga, a própria cruz. Nós estamos nesse processo de felicidade do nosso próximo. Nós compreendemos que estamos participando da atividade que pode contribuir favoravelmente para o progresso e a harmonia de cada um de nós. Portanto, meus amigos, em qualquer local que nós nos encontramos, não é o cargo que importa, não é o conhecimento que eu carrego, não é se eu conheço mais doutrina ou não. O que importa é o quanto eu sou responsável por aquilo que eu me proponho a fazer. E assim sendo, nós temos, por exemplo, esse personagem, Juliano Moreira. Com 13 anos de idade, entra na Faculdade de Medicina da Bahia. Aos 18 se forma. Extremamente pobre. Hoje morador que nós iremos de comunidade. Espíritos que vieram para nos ensinar que não são as dificuldades do dia a dia que nos impedem de avançarmos e termos responsabilidade com a bênção do trabalho. Modificou profundamente o quesito da psiquiatria na Bahia. E hoje trabalha na espiritualidade conosco. É importante que quando nós assumimos obrigações espirituais, abrem-se-nos grandes perspectivas de valor para o desenvolvimento moral. Nós temos desenvolvimento de inteligência. Nós temos desenvolvimento e tino para negócios. Nós temos desenvolvimento mental para compreendermos e atuarmos naquilo que está à nossa volta. Mas o que é que nós entendemos por desenvolvimento moral? O quanto eu me comprometo moralmente com aquilo que eu me proponho a fazer com a espiritualidade. Porque qualquer efeito defluente da maneira de executar nos trará grande responsabilidade pessoal. Somente através da nossa consciência íntima é que nós vamos compreender os deveres que cada um de nós temos para com a sociedade e para com a vida. Qual é o dever que eu carrego para com a vida? O quanto eu valorizo a vida que o Pai me deu neste corpo que me agrada ou não. O quanto eu valorizo a vida diante das dificuldades que se apresentam diariamente à minha frente, que eu não consigo superá-las de forma alguma. E quando eu acredito que eu superei, no dia seguinte eu me dou conta de que ela aumentou. O quanto eu valorizo a vida que exige de mim diariamente sacrifícios. O quanto eu valorizo a minha vida quando eu olho para o meu próximo e vejo que ele está numa situação não material pior do que eu, mas moral e espiritualmente perdido. Eu já busco o conhecimento, eu já busco a espiritualidade, eu já busco Deus, eu já busco Jesus. Mas esse outro irmão não. Totalmente perdido em si mesmo. E quando nós estamos nessa situação de que já compreendemos a espiritualidade, nós estamos aqui. Nós somos cooperadores da psicoterapia espiritual para com os desencarnados em sofrimento e para os encarnados que também poderão desencarnar em sofrimento psicológico. Quando nós somos fiéis na condução de um comportamento assumido, quando nós, com alegria, estamos realizando trabalhos na condição de cooperadores para a psicoterapia espiritual, quando conversamos com espíritos que nos falam do seu sofrimento, do quanto sentem saudade dos familiares, do quanto pedem orações e preces para que não se desesperem porque estão bem,
nós estamos na terapia espiritual. Nós estamos seguindo a palavra do Cristo. Praticai o amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. E quando esses irmãos nossos estão voltados para o mal, que demonstram uma maior gravidade em relação à enfermidade que os ataca, e por isso tentam se vingar em nós de qualquer forma, temos que olhar para eles com amor, com carinho, com fraternidade, como Jesus olhou para todos os obsediados da sua época. Todos foram sempre olhados com amor. Nunca foram julgados, nunca foi perguntado a eles o que fizeram para que estivessem naquela situação. Somos trabalhadores do Cristo, temos a bênção do trabalho, temos que aprender com Jesus como tratar esses irmãos, carnados ou não. Temos que nos preparar para as ações mais expressivas, trabalharmos em favor da edificação do santuário hospitalar, que toda casa espírita tem. Todas as casas espíritas sérias possuem um santuário hospitalar, em construção, já construído ou não. Um hospital que acolhe irmãos em grande sofrimento. Um hospital que proporciona a nós encarnados o aprendizado da prática do amor em um plano e no outro. E com essa bênção desse trabalho vamos aprendendo e vamos vivenciando experiências obsessivas nas áreas psicológicas e psiquiátricas. O nosso trabalho nesse grupo, escolhido não por nós mesmos, mas pela espiritualidade, é voltado para essa área da psicologia e da psiquiatria. Transtornos da mente. A bênção do trabalho para aquele que trabalha com os transtornos da mente exige mais responsabilidade, exige estudo, exige conhecimento, exige amor, exige se colocar no lugar do outro. Todos os movimentos da existência humana apresentam interferências. Todos nós temos interferências, meninas. Todos nós temos. Mesmo nós que trabalhamos com a doutrina espírita seriamente, nós temos interferências. Dos desencarnados e nossa para com eles. Mas o fato de termos essa interferência não é desculpa para abandonarmos a responsabilidade do trabalho. Quando nos pegamos, sentindo-nos incapazes, talvez de dar uma resposta que gostaríamos, estamos compreendendo ainda a nossa fragilidade. Precisamos nos fortalecer mais. Quando nos pegamos dando respostas que chegam fundo ao coração, compreendemos que esse caminho já foi trilhado por nós e aprendemos. Novos caminhos surgem. Enfermidades orgânicas e complicadas etiologias têm suas raízes no processo espiritual. Por que muitas enfermidades orgânicas têm fundo espiritual? Porque no dia a dia, nas nossas mentalizações, nos nossos pensamentos, nas nossas formas mentais, nós vamos ingerindo fluidos deletérios que estão à nossa volta. Nós respiramos fluidos bons ou não. Cabe a nós o manancial que queremos ter à nossa volta, de fluidos bons ou não. Se nossos pensamentos são conturbados, desequilibrados, e nós não conseguimos, ou nem pensamos e nem tentamos desviarmos para algo mais produtivo e construtivo, nós estamos permitindo que esses fluidos negativos, pouco a pouco, comecem a interferir nos delicados mecanismos das nossas redes nervosas, sanguínea,
digestiva, respiratória. E apresentamos essas patologias as mais diversas. Cabe a nós o remédio que nós queremos ingerir, a dose que nós queremos tomar. Porque o intercâmbio entre os semelhantes morais, aqui nós estamos em intercâmbio com a espiritualidade. O nosso quesito moral aqui é de questionamento, de entendimento, de busca de algo. Portanto, nós estamos ligados com a espiritualidade com esse propósito, a espiritualidade amiga que nos ensina e nos ampara. Mas se por outro lado, temos no outro plano de vida os nossos semelhantes morais de forma decadente, iremos ingerir aqueles fluidos deletérios. E como um plano e o outro da vida vai proporcionando em nós efeitos equivalentes na estrutura em que nós nos revestimos. Nós afetamos esses irmãos do outro lado e eles nos afetam do lado de cá. Portanto, essa simbiose, esse intercâmbio tem que ser benéfico para ambos. E nós que aqui estamos, já conhecendo a doutrina do Mestre, temos por obrigação, nessa bênção do trabalho, vibrar para eles amor. Podem se incomodar, podem reclamar, podem questionar que não gostam, porque causa dor. Mas é a dor que cura, é a dor que alivia, é a dor que traz para um novo caminho, para um novo horizonte. Essas são as ferramentas principais. Fixações afetivas de amor, de ódio, de ciúme ou de ressentimento produzem ondas mentais. Quando nós nos fixamos mentalmente em ódio ou ressentimento, nós produzimos ondas mentais que nos afetam o outro e a lei de ação e reação atua. Mas a lei do amor sobrepõe a essa lei de ação e reação, mas não impede que ela haja. Todos nós que estamos obstinados a desacatar as orientações de Jesus, estamos, por mais que não admitamos, nos tornando instrumentos das leis da vida. E trabalhamos em nome do Pai, pensando que trabalhamos contra o Pai. Mas esse pensar equivocado tem um tempo limitado. Quando muitos irmãos nos dizem que o crucificado é um maldito, equivocadamente ele não percebe que trabalha em nome do crucificado, controlando espíritos piores do que ele. E trabalha em nome da justiça e do amor. Quando chegar o momento que o tempo dado a ele nesse tipo de trabalho se esgota, ele é resgatado para outras lidas, para outros trabalhos, porque nenhuma ovelha se perderá. Aqui nós estamos todos defendidos pelas forças do bem, pelos propósitos superiores, pela oração e pela ação da caridade. Quando estamos nesse propósito superior, estamos defendidos pela força do bem. Não impede que passamos pelas nossas provas, mas elas são atenuadas, elas são aliviadas. E nada acontece sem que o Pai permita. Nada. Se todos nós aqui estamos falando em nome da doutrina, em nome da espiritualidade, em busca do socorro, em busca do amparo, estamos com a permissão do Pai. Não podemos temer, talvez alguns não conhecem as palavras que eu vou falar, as manifestações obsessivas, o vampirismo, a zoantropia, as hipnoses, aqueles que são defraudadores dos deveres morais. Não devemos temer, porque estamos amparados pela espiritualidade. A espiritualidade está em todos os lugares.
Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas que já nos conhecem sabem que quando chega Joana de Ângeles, já está terminando, é o final mesmo. E Joana de Ângeles nos diz assim, que Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver. Nós devemos aceitar também. Mas não permitiu que o ambiente lhe influenciasse a conduta. Se nós permitirmos que o ambiente que nós vivenciamos influencie a nossa conduta, não estamos seguindo o Mestre. Jesus não permitiu que o programa que ele tinha estabelecido fosse alterado. O programa que ele trouxe em nome do Pai era a renovação estrutural das criaturas e do mundo social daquele tempo em que ele vivia e dos tempos futuros. Nós temos essa obrigação de atuar nas criaturas do mundo social em que vivemos nesse tempo e dos mundos futuros. Alguns de nós já são assim meio senectudes, né? Já estão bem velhinhos, tipo eu assim. Mas há rostos pequenos, jovens. São os tempos futuros. São os tempos futuros. Não é Cecília, né? Não é Cecília. E outros também compreendendo a responsabilidade por estar numa casa espírita, por estar numa congregação, por estar num terreiro, por estar em qualquer denominação religiosa. Quando está ao trabalho do Pai, das forças maiores do bem, está em harmonia com o universo. A bênção do trabalho, irmãos, não é para muitos. Para aqueles que desejam, se preparam e são sinceros no trabalho. Porque ao desejar, ao se preparar e se deixar vencer pelo orgulho e pela prepotência do conhecimento em si, não está mais na bênção do trabalho. Está trabalhando sim, mas contra a espiritualidade. Desagregando, desinformando, confundindo. E o Pai não quer isso. Se nós compreendemos que a bênção do trabalho é busca da verdade e a verdade nos liberta, estamos no caminho certo. Para aqueles que gostam, né, meu amigo Alexandre? Érica? Transtornos psiquiátricos e obsessivos, capítulo 20. Manuel Filomeno de Miranda. Leiam esse livro se puderem. Aprenderão muito nele. Peguei só um pedacinho do último capítulo. Bom dia a todos. Como diz a Soninha, alguma pergunta? Vem cá. Fechamos os nossos olhos para buscarmos Jesus, junto com toda a espiritualidade amiga presente neste momento. Mestres de amor, tu que pediste para irmos em teu nome ensinar o teu evangelho, nos reunimos para ensinar e para praticar a cura que nos pediste, porque tu espera que cada um de nós possamos desenvolver o trabalho que nos colocamos para fazer. Mestre, permita nesses instantes de reflexão possamos dar voz às tuas palavras, através dos amigos espirituais que nos assistem, para que cada um de nós encontramos a paz, o trabalho, a renovação, a energia de recomeçar. Em teu nome, Senhor, agradecemos
Em Teu nome expressamos a gratidão da oportunidade de estarmos encarnados, da oportunidade bendita de auxiliarmos-nos auxiliando o nosso próximo, da oportunidade bendita de que, apesar de todas as dores, apesar de todos os sofrimentos, apesar de toda a influência negativa, apesar da crítica e do ataque de nossos irmãos, possamos continuar o nosso caminho, como Tu mesmo o exemplificaste. Que o nosso caminho, Senhor, seja sempre de amor, seja sempre de paz, seja sempre da alegria, e que possamos, enquanto trabalhamos, guardar a nossa dor para socorrer a dor alheia, porque assim também o fizeste. Muitas vezes achamos que Tu, ao estar conosco em forma de gente, em forma humana na carne, não sentiste dor, não sentiste frio, não sentiste fome. Um engano que carregamos. Mas sabemos que, neste processo, trouxeste para nós a fé bendita de um grão de mostarda que poderia remover montanhas, e a capacidade de colocar as mãos, curando todos os tipos de dores físicas, mentais ou espirituais. Enchamos a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito de Teu amor, e que possamos compartilhar do Teu pão, da Tua água, para que juntos possamos nos renovar em favor de nós, em favor do nosso próximo e em favor da terra abençoada, o nosso lar de regeneração. Esteja, Senhor, sempre conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado.